Manchete principal virou aqui no UOL e a gente traz a informação para você. Presídio Federal de Segurança Máxima tem registro de fuga pela primeira vez na história. A reportagem do Herculano Barreto Filho, nosso repórter aqui do UOL, traz a informação de que 2 detentos fugiram do Presídio Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte. É a primeira fuga de internos de uma penitenciária de segurança máxima, que conta com 5 unidades no país. A fuga foi constatada hoje pela manhã por agentes federais. A ocorrência foi confirmada pelo governo do Rio Grande do Norte. Ainda não há detalhes sobre como esses detentos fugiram, mas é a primeira vez na história que presos conseguem sair e fugir de um presídio de segurança máxima. Os agentes fazem buscas neste momento para localizá-los. Policiais federais deram início também a uma operação para localizar o paradeiro dos fugitivos. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte diz ter sido acionada hoje pela manhã para participar das buscas. E os órgãos federais ainda não se manifestaram a respeito disso. Esse presídio foi inaugurado em julho de 2009. A unidade de segurança máxima tem capacidade para abrigar 208 internos em uma área de 13 mil metros quadrados. Quem são esses detidos que fugiram? Esses fugitivos são do Comando Vermelho, estiveram numa rebelião recentemente. Os presos estiveram numa rebelião nesse presídio em 2023 e pertencem ao Comando Vermelho. É o Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva, que integram a principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Eles foram transferidos para essa unidade após terem participado de uma rebelião no presídio Antônio Amaro Alves, no Acre, isso segundo fontes ouvidas pelo UOL. E aí, hein, professor Mairovitch? Presídio de Bom, segurança máxima tem a primeira fuga registrada da sua história. é, vários pontos. Em primeiro lugar, no nosso direito penal, no nosso direito criminal, e isso, os códigos de países civilizados são iguais, fugir não é crime. Então, o que que acontece? Sempre fugas são preparadas. O que existe aí é o dano ao patrimônio, se quebrarem as coisas e etc. Mas fugir não é crime. Esse é um ponto. O segundo ponto a considerar é a força do crime organizado. Está aí. O crime organizado, e a gente já assiste muito pelo México, pela Colômbia. Na Colômbia, o Pablo Escobar tinha o seu próprio presídio, chamado a Catedral, porque era um lugar de culto ao Pablo Escobar. Então, a criminalidade organizada tem muita força e está mostrando isso aí. Quer dizer, presídio de segurança máxima não é obstáculo para o crime organizado. Agora, há necessidade de se verificar como se deu essa fuga. Tem túnel? O que a gente viu recentemente, por exemplo, no México, é um preso que saiu no meio de um saco com roupas para lavar, que eram lavadas fora do presídio. Como se deu isso? O que eu quero dizer, como se dá a conivência, como falha o setor de segurança. Agora, fuga é tramada ou engendrada ou preparada ou pensada diariamente nos presídios do mundo inteiro. Vamos lá, Josias, a informação então aqui que pela primeira vez na história um presídio como a gente chama, né, presídio de segurança máxima e tem o registro de fuga pela primeira vez e envolvendo 2 criminosos do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Para o Estado brasileiro, uma notícia como essa é uma grande derrota, Fabiola. Esses presídios federais foram construídos de modo a servir como um contraponto, como uma referência, se comparados com os presídios existentes nos estados que viraram queijos suíços, né? Deles, os bandidos fogem quando querem, né? Então, construíram-se esses presídios federais, ainda na gestão do então governador Geraldo Alckmin. São Paulo transferiu os líderes do PCC para esses presídios, inclusive o Marcola,
E, recentemente, houve um plano, a descoberta de um plano de fuga do Marcola, que é o líder máximo do PCC. E foram feitas foram adotadas várias medidas para ajustar os procedimentos nesses presídios federais, para impedir que um plano como aquele, que era muito elaborado pelo PCC para livrar o Marcola, previa sequestro de agentes do sistema penitenciário, para depois exigir que esses agentes e seus familiares servissem como eh, eh, elementos de troca para libertar o Marcola. Tinha todo um sistema de comunicação do criminoso com o ambiente externo por meio de advogados que serviam de pombos-correios. Então, isso tudo foi verificado e houve uma série de providências para atenuar o risco. Agora você descobre que 2 presos fugiram do Comando Vermelho, não do PCC, fugiram de um desses presídios federais. Isso para o Estado é uma notícia é, é, bastante ruim, porque mostra que, como disse o professor Walter, preso vai sempre tentar fugir de presídio, né? Até aqui, nós não tínhamos, na história dos presídios federais, nenhuma fuga. Sempre há uma primeira vez, e essa primeira vez pode ser entendida pelos criminosos como uma evidência de que também nos presídios federais, também deles se pode fugir. Então é uma má notícia, Fabiola, muito ruim que tenha ocorrido, e o objetivo dos presídios federais era justamente, um deles era o de servir de referência, né? De mostrar para os criminosos que havia no país estabelecimentos prisionais dos quais eles não poderiam sair. Isso, inclusive, servia de desestímulo para rebeliões nos estados, porque o sujeito sabia que se ele se metesse numa rebelião ou numa confusão grave, ele seria enviado para um desses presídios. Então é muito ruim que tenha ocorrido. O É, Josias, e eu estou curioso a respeito, Fabiola, a gente tem que saber e saber logo se essa fuga foi espetacular ou se foi fuga com conivência. Que tipo de fuga foi essa? Como ocorreu? Com conivência, sem conivência, ou por algum meio que eles construíram, túnel, que aí também há conivência, mas há necessidade de se verificar logo como se deu isso, para verificar como é que é essa segurança, né? ainda não foi divulgado, todo mundo quer saber exatamente isso, né, professora Maioral? Como acontece a fuga de uma penitenciária de segurança máxima? Essa explicação tem que ser dada urgente, né, Thales, para a sociedade, porque, como disse o Josias, é algo gravíssimo. Como é que a gente fala que no Brasil existe um presídio de segurança máxima que a partir de hoje não é mais máxima, é isso? Pois é, no Brasil, o passado é incerto. Agora se descobriu que até o presídio de segurança máxima não é máxima. A segurança não é máxima. Então, é, vai ter que haver uma explicação. Eu desconfio seriamente que aí tenha havido alguma facilitação. Essas organizações criminosas, elas têm grande poder, digamos, de persuasão junto a autoridades, junto a policiais, etc. Não só por corrupção, como em alguns casos, comprando mesmo, como também por ameaça. Às vezes se ameaça a família de alguma pessoa do sistema e obriga ele que haja em favor do que os criminosos estão querendo. Então tem que saber, tem que apurar exatamente, mas muito provavelmente uma fuga dessas num presídio de segurança máxima tem algum tipo de ajuda. A ajuda pode ter sido forçada ou por corrupção, mas em geral tem algum tipo de ajuda. O problema, o que é terrível, é que um presídio não exista mais segurança máxima nos presídios de segurança máxima do Brasil. E a gente, então, não vai ter mais para como fazer para botar esses presos das organizações criminosas num lugar que eles não possam sair ou se comunicar com os outros presídios aonde eles estão comandando.